Então, iniciando o estudo da corrente elétrica, né? Eu tenho o seguinte, ó, eu coloquei aqui uma pilha e perceba que aqui eu tenho o sentido do campo elétrico, o sentido do vetor campo elétrico. Perceba que vai do maior potencial, né, a parte positiva aqui da pilha, ó, para o menor potencial. Antigamente, os físicos, né, assim quando foi descoberta a corrente elétrica, né, eles denominaram esse campo elétrico como uma energia positiva. Então saía do positivo e ia para o negativo, por definição, né? Posteriormente, percebeu-se que existiam elétrons, né? Foi descoberto os elétrons e aí viu que o que se movimentavam eram os elétrons, que tinham cargas negativas, que têm cargas negativas, não é isso? Então, se tem cargas negativas, elas vão ser atraídas para o polo positivo. Então, o sentido real da corrente elétrica, né, é aqui, ó, para o polo positivo, entrando no polo positivo. E o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é o movimento ordenado de partículas portadoras de cargas elétricas sujeitas a uma diferença de potencial. Como assim? Por exemplo, essas cargas elétricas, né, quando estão no fio, elas estão de formas desordenadas. E aí eu coloco uma força eletromotriz, né, para colocar ela em ordem, uma tensão, né? E aí ela vai ter um movimento ordenado, tá bom? Em ordem, certo? Então, movimento ordenado de cargas elétricas sujeito a uma diferença de potencial é a definição de corrente elétrica. Mas os cientistas, né, os físicos, eles ainda utilizam, nós utilizamos o sentido convencional para a corrente elétrica, né? Para analisar melhor os fenômenos, a gente utiliza o sentido convencional, que é sair do polo positivo e entrar no polo negativo, a corrente elétrica, certo? Mas no sentido real é o contrário. Então eu tenho esses dois sentidos, essas duas definições de sentido. O sentido convencional, que é o que a gente usa para efeito de cálculo e análise de fenômenos, e o sentido que realmente acontece, é o sentido real, né? Que é esse daqui, ó, entrando no positivo, né? As cargas elétricas. Só que no sentido convencional, o contrário, tá bom? Não esqueçam. E aqui eu coloquei uma pilha aqui, ó, com polo positivo, polo negativo, e mostrando aqui, ó, o sentido real, né, entrando no positivo, já o convencional não, entrando no negativo, as partículas. Isso aqui está representando a força que empurra, né, que eu chamo de tensão, ou DDP, tá bom? Beleza, vamos lá. Então aqui eu tenho um fio, né, representando aqui a corrente elétrica, o movimento da corrente elétrica, né? O sentido da corrente elétrica. Um I aqui, ó, com essa setinha. Agora perceba que a gente analisa a direção e o sentido da corrente elétrica contrário ao movimento real das cargas, né? Ó. A carga, vou até colocar aqui os polos, né? Positivo e negativo, para que você entenda. Aqui é o polo positivo e aqui é o polo negativo, ó. Perceba que a intensidade da corrente elétrica ela vai do polo positivo para o polo negativo, ó, sentido convencional, tá bom? Agora o sentido real não, ó, sai do negativo e vai para o positivo. Isso aqui essa representação aqui é numa área da seção transversal. É como se eu estivesse partindo no meio para analisar a quantidade de cargas que passam aí. E a quantidade de cargas que passam em 1 segundo, nós temos 1 ampere. O que é isso? Veja só, gente. A unidade de medida, né, da corrente elétrica, né, ela é definida da seguinte forma, como amperes. Mas deixa eu anotar aqui para vocês. Ó. Então, a intensidade média é a variação da carga sobre a variação do tempo. Ó, né? Que a unidade, como eu falei, ó, unidade de medida. Isso aqui é para representar a unidade. Ó, certo? Esse colchete aqui, ó. A unidade da corrente elétrica ou intensidade da corrente elétrica é o coulomb por segundo. Ó. Aqui, ó, coulomb, porque é a quantidade de carga, né, a variação da carga que passa em 1 segundo, ó, por segundo. Tá bom? Então, é a variação da carga sobre a variação do tempo. Aí eu defino a intensidade média da corrente elétrica. Então, a intensidade, a unidade da intensidade é o coulomb por segundo, que também é definido por amperes, certo? Em homenagem ao cientista
francês, o cientista André Henri Ampère. Ó. Eu colocar aqui o Ampère. Um ciclo assim, ó, contrário. Aí, beleza. E aí, vamos lá. Vamos agora para um quiz. E agora no quiz, ó, eu tenho aqui uma bateria, eu tenho uma lâmpada que está dificultando a passagem da corrente elétrica aqui, mas aí isso vai ser para o próximo assunto, certo? Resistência elétrica. Então o que importa é o seguinte, eu tenho uma bateria aqui e eu tenho um movimento aqui, ó, para cá e para cá, ó. Nesse sentido aqui eu tenho verde e nesse sentido aqui, ó, eu tenho um azul, certo? Eu tenho um polo positivo, polo negativo da bateria. Eu quero saber qual cor está representando o sentido convencional da corrente elétrica, da intensidade da corrente elétrica. Eu quero saber qual cor. É o azul ou o verde? Você vai ter o tempo de 1 minuto para responder qual o sentido convencional da corrente elétrica. É o azul ou verde? Valendo! Então, o sentido convencional da corrente elétrica é o azul e o sentido real é o verde. Ó. Perceba que no sentido convencional, ele é contrário ao verde. Por quê? Porque nós definimos o sentido convencional como sentido do campo elétrico, certo? E ele vai, do convencional, né, do positivo para o negativo, ó, do positivo para o negativo, o azul aqui. Ó. Enquanto que o verde, que é o que realmente acontece, né, é o movimento dos elétrons, né, o sentido real da corrente elétrica é do negativo aqui, ó, para o positivo, ó, que é o verde, é o sentido real, certo? São cargas negativas, então elas vão para o polo positivo, não é isso? Beleza. E agora, galera, vamos para propriedades gráficas. Então aqui, ó, gente, analisando os gráficos, né, nós temos o seguinte, ó, eu tenho aqui esse eixo aqui da intensidade da corrente elétrica e esse eixo aqui do tempo. Então, a gente analisando aquela equaçãozinha que eu fiz aqui, ó, agora há pouco, né? Intensidade da corrente elétrica, né? Intensidade média, é a variação da carga sobre a variação do tempo, né? Ó. E se eu multiplicar o I com o T aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho um valor de quê, né? Da quantidade de cargas elétricas, não é isso?
Então, a área daqui, ó, dessa figura geométrica aqui, ó, é numericamente igual ao valor da quantidade de cargas. Isso aqui é o quê? Um triângulo. Então, qual é a área do triângulo? A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Não é isso? Então, calculando a área desse triângulo aqui, ó, eu tenho o valor da quantidade de cargas elétricas em um fio, um determinado condutor, né? Gente, na eletrodinâmica, né, na corrente elétrica, basicamente a gente vai abordar o quê? Triângulos, ou então retângulos, ou então trapézio. Basicamente são essas três figuras geométricas que são abordadas em questões do Enem, por exemplo, certo? Então aqui eu tenho, ó, uma questão para você de eletrodinâmica. A primeira diz o seguinte, ó: a intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor metálico varia com o tempo, conforme o gráfico. Aí tem um gráfico aqui, né? Você vê que isso aqui é um trapézio. Aí, letra A. Qual é a carga elétrica que atravessa uma seção reta no condutor no intervalo de tempo de 0 a 8 segundos? Bom, gente, a carga elétrica, né? Como foi dito agora há pouco, é só calcular, para saber a quantidade de cargas elétricas aqui, ó, o valor da carga elétrica, né? É só calcular a área dessa figura geométrica. Isso aqui é um trapézio. É base maior mais base menor, não é isso? Vezes a altura dividido por 2. Então vai ficar assim, ó. A carga elétrica é numericamente igual, certo? À área do trapézio. É pegar essa medida daqui, ó, que é 8, somar com essa daqui em cima, ó, que é 4, ó, de 6, né? De 2 para 6, 4, né? Então, base maior mais base menor, 8 mais 4, vezes a altura, que é 5, ó, dividido por 2, e vai dar 30 coulombs, certo? A unidade de medida da carga elétrica é o coulomb, né? Beleza. E aí depois ele vem, ó, qual é a intensidade média da corrente elétrica, né? Que produz o mesmo efeito da corrente elétrica representada no gráfico. E aí, gente, é só usar aquela equaçãozinha, intensidade média, né? Que é a carga sobre o tempo, né? E aí eu tenho o seguinte, ó, pega esse valor, né, que a gente descobriu, né? 30 sobre a variação do tempo, né? E no caso aí foi de 8 segundos, ó, 8 segundos daqui para cá, ó. Então 30 dividido por 8, a intensidade média é igual a 3,75 amperes. Olha só, legal. Vamos para a segunda questão. Então, analisando aqui, ó, nós temos o seguinte, ó: um condutor metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante de intensidade 32 mA. Determine. A letra A carga elétrica que atravessa uma seção reta do condutor por segundo. Letra B, o número de elétrons que atravessa uma seção reta do condutor por segundo. E aí ele deu a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Sempre, né, esse valor aqui, ó, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E aí, ó, gente, respondendo aqui, ó, primeiro ele quer saber a carga elétrica, né? E aí eu tenho, primeiro, ó, intensidade não é a carga sobre o tempo, né? É a intensidade que ele deu, que é 32 miliamperes, ó. 32 miliamperes. E aí, que é isso aqui, né? 32 vezes 10 elevado a menos 3, que é igual a carga sobre 1. Por quê? Porque ele fala por segundo, a cada 1 segundo. Multiplico esse por esse, ó, tem o mesmo valor, né? Ó. Eu ainda deixei em notação científica aqui, ó. Vai dar 3,2 vezes 10 elevado a menos 2 coulomb, que será melhor trabalhar com notação científica para responder a letra B, ó. Que diz o seguinte, ó: o número de elétrons que atravessa uma seção reta do condutor por segundo. Então, eu tenho, ó, Q é igual a N vezes E, né? Então, Q é a quantidade de carga, N é o número de partículas e E é a carga elementar. A carga é 3,2 vezes 10 elevado a menos 2, que nós definimos na letra A, né? Que é igual a N, que eu quero saber, né, o número de elétrons, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Não é isso? Ó? O valorzinho de E aqui, ó. Esse aqui está multiplicando com N, passo a dividir. E aí eu tenho 3,2 dividido por 1,6 vai dar 2. E aqui, ó, eu vou ter divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes.
menos 2 menos 19, ó. Menos com menos mais vai dar mais 17, né? Então, o número de elétrons é igual a 2 vezes 10 elevado a 17, certo? É isso aí, gente. Forte abraço e até a próxima. Tchau!